Oi, gente. Meu nome é Gabriel, mas pode me chamar de Gabs. Bem-vindo ao primeiro episódio do Design de Formatura. E nessa série de vídeos eu vou mostrar pra vocês um pouco das minhas diferenças, um pouco dos meus croquis, pra gente, junto, achar a melhor roupa pra festa de formatura de publicidade. A ideia aqui é que nesses primeiros vídeos eu compartilhe com vocês um pouco dos meus gostos pessoais, um pouco das minhas referências de moda, coisas que funcionam na formatura ou não, para que vocês possam me ajudar na construção e na escolha da roupa, e talvez para uns próximos e futuros episódios dessa série eu possa mostrar como que está sendo a construção dessa roupa e o que está acontecendo até o final dela ficar prontinha. Então vamos para os desenhos. Tá, a primeira roupa, ela é um pontapé inicial. Ela é só uma vontade de fazer algo. Então eu vou abrir aqui e ela tem um pouco engraçada. Então, ela é um pouco mais vampiresca, porque eu queria essa sensação, na verdade. De início, eu queria algo mais conceitual do que algo mais bonito, entre aspas. Não que isso aqui esteja feio, mas a construção dele mesmo, ele não era para ser algo muito bonito, era só para realmente começar a fazer os desenhos. Então ele, por exemplo, a calça, eu já tinha uma noção que eu queria usar calça, mas eu também queria usar vestido. Aí eu pensei em fazer um mix entre os dois. Essa parte do vestido, ela é removível. Então, eu pensei mesmo pra um pós da festa e tal. Vocês vão entender um pouco por que isso é mais conceitual do que realmente a minha vontade de fazer. Só porque eu queria realmente fazer a primeira peça e foi assim que saiu a primeira. A segunda, ela tem essa referência. Bem parecido com a primeira, só que eu senti que eu queria alguma coisa em cima, flutuando na minha parte de cima, como dá pra ver aqui. E aí eu peguei essa referência desse vestido, que eu achei muito bonito, e eu achei que talvez ficaria bom em uma dimensão um pouco simétrica. E é assim que ficou a parte de cima. Eu queria dar uma estrutura pra ele, eu queria que também fosse algo que não me impedisse de mover meus braços, e eu achei que essa parte ficou muito boa. Ela, na verdade, é feita com estrutura e um tecido preto, mas mesmo assim como se fosse um organza, que ele também dá uma transparência, mas assim, mesmo assim ainda traz a cor. E para a parte de baixo eu ainda não tinha decidido o que eu queria, se eu ainda queria uma junção da calça com uma saia ou realmente uma saia. Pro terceiro, eu já tinha algumas certezas, que eu vou mostrar pra vocês qual é. A minha base, a minha referência, ainda era algo estruturado e grande, entre aspas, dando um drama. E essa, por exemplo, essa referência primeira aqui, ela é uma referência muito básica de que eu queria algo com brilho e ainda assim mantendo não totalmente a peça com brilho. A segunda peça é mais para eu entender como ficaria a estrutura, e essa peça aqui de baixo é para eu entender o quanto de drama eu queria para a peça. E eu achei esse vestido perfeito. Só que eu ainda tinha esse impedimento de não saber se eu ia com uma calça, se eu ia com um vestido. Mas nessa roupa aqui eu consegui me decidir o que eu queria. Vou mostrar pra vocês como é que ficou o croquis. O croquis ficou assim. Tá vendo? A parte de cima, ela parece muito com aquela referência rosa que a gente tinha, mas ela ainda tem o brilho, que eu queria que o brilho aparecesse de uma parte de trás, como se fosse um acabamento. E isso aqui me remete muito a Jogos Vorazes. Eu queria muito, por ser muito fã, eu queria muito esse drama, sabe, dos Jogos Vorazes que tem ali. Eu achei belíssimo. Eu ainda não sei se esse aqui é um dos meus favoritos. Mas vamos pro quarto. Lembra do drama? Então, na quarta opção, eu queria uma coisa bem mais dramática e talvez até um pouco romântica na parte de cima. Sempre priorizando a parte de cima, porque a parte de baixo eu ainda não tinha me decidido sobre se eu queria ou não calça ou saia. Na primeira referência, a gente vê uma coisa bem flor, como se fosse uma rosa, mas mesmo assim, eu ainda não entendia muito bem, porque eu queria ter os braços livres, assim como na segunda opção. E aí eu vi esse vestido. Tem até uma assinatura da pessoa, mas eu não sei quem é, porque eu peguei tudo no Pinterest. Então tem esse drama, tá vendo? Que esse vestido tem uma carga dramática. E aí eu pensei. Outra referência também que eu peguei foi esse vestido.
essa parte de cima desse vestido. E aí, se a gente juntar tudo, acho que já dá pra perceber mais ou menos pra onde a gente vai. E o design final desse daqui ficou assim. Bem parecido com um buquê de flores, só que realmente com as laterais dos braços eu queria mobilidade, então eu deixei só realmente como se fosse um embrulho de presente na frente e um embrulho de presente atrás, mas ainda assim nesse camurça com brilhos. Então ele ficou bem dramático, ficou como eu queria realmente, e nesse design eu já tinha entendido mais ou menos como eu queria a parte de baixo. Eu já tinha desistido da saia, até mesmo pela mobilidade que eu disse dos braços, eu também quero ter nas pernas. Então eu acho que a calça tem a melhor mobilidade possível. Até ainda não tinha desistido da parte da saia removível, mas não acho que faz muito sentido até o ponto. O quinto design, eu confesso que eu estava um pouco de preguiça, mas eu queria inventar coisas novas. Mesmo que seja uma coisa feia, cafona. Que eu nem acho que é tão cafona assim, mas pro que eu criei ficou meio cafona. Que era uma coisa meio que tava ali ainda circulando na moda, não tinha virado uma coisa tão DIY, faça você mesmo. Esse corset mais estruturado, dourado. Tá vendo? Eu tinha pensado em pedir alguém para fazer ele de metal. Ao invés de fazer desse de plástico que a gente pinta por cima, eu tinha pensado realmente em trazer ele mais metalizado. Só que eu acho que ele fica muito, muito pesado. E eu pensei muito em usar saia, voltar a usar saia por conta desse modelo que eu achei no Pinterest. Então, eu confesso que esse foi um momento de maior loucura, porque eu queria fazer uma coisa, ia ser uma coisa muito fácil, ia ser uma coisa muito fácil, entre aspas, né? Ia ser uma coisa meio gladiador, não sei dizer. E ficou meio assim. Confesso que eu não tinha gostado muito. Depois que eu realmente coloquei as coisas, eu não gostei. Tem uma versão sem as mangas. Assim, eu confesso gostar mais sem as mangas. Mas quando eu pensei com as mangas, eu pensei realmente ser o vestido inteiro. Mas até faz sentido. Ali um pouco, é um pouco bonito. Mas eu acho que já passou. Eu acho que se eu olhar, eu sempre penso que se eu olhar para lá na frente, olhar para trás nos dias de hoje, será que eu vou ter vergonha? Será que eu vou achar feio? Então esse eu acho que é um ponto onde eu vou achar feio, vou achar um pouco cafona essa utilização. E pro último, e não menos importante, esse foi o que eu mais fiquei pensando em estrutura, em como eu vou combinar, como eu vou fazer, que é o último design. O design, eu peguei basicamente essa roupa, que esse é o estilista. Essa roupa é incrível, impecável, tanto que o próprio estilista usou no Met Gala, e eu achei perfeito. Eu queria inclusive comprar essa roupa dele, mas não vende mais porque é uma coleção muito antiga. Aí é a modelo usando também, mas sem aquele acessório de cabeça, que é o que eu gosto mais. Eu gosto mais dessa parte inteira, sem o acessório de cabeça. Para dificultar minha vida, eu pensei em usar esse tecido naquela modelagem. Então, pensa na modelagem de cima com o tecido de baixo. Eu queria fazer exatamente isso. Só que esse tecido de baixo, ele é muito difícil de se encontrar. E quando encontra, ele é muito caro. Ainda não desisti desse. Mas eu acho meio inviável fazer isso. O último design ficou assim. Só para vocês entenderem mais ou menos, eu tentei fazer essa... O nome desse tecido, inclusive, é Liquid Organza. É uma organza líquida. E é muito difícil achar ela. Eu até tentei replicar ela, na verdade, na parte de cima. Eu não desgosto de jeito nenhum desse. Eu amo. Só que eu acho que é muito inviável, porque as coisas começam a ficar muito difícil de se adquirir, ou se consegue adquirir por um preço muito elevado. Então, inclusive, nesse design foi quando eu realmente bati o martelo, que eu queria uma calça. Inclusive, a calça que eu quero, ela é realmente assim. Ela é uma calça meio social flare, mas ainda assim ela é social. E eu quero exatamente a calça assim. Eu tinha batido o martelo nessa daqui. Até mesmo a modelo tá usando essa calça social flare e eu achei ela a coisa mais linda do mundo. E, enfim, essa foi a última criação. E eu vou fazer mais 3 criações, mas as outras 3 eu vou fazer em um outro vídeo, juntos, ao invés de só mostrar. Mas nessas daqui são essas.
Eu queria muito a ajuda de vocês para saber qual delas eu uso. Eu vou deixar na tela a numeração de cada uma. E eu queria que vocês falassem um pouco. Tipo, eu gostei da 1, mas a 1 podia ter não sei o quê. Eu não gosto muito da 1. Todas as outras eu prefiro a última, inclusive. Mas eu vou deixar a numeração para vocês me ajudarem com comentário. Comenta que poderia ser um outro tecido. Comenta qual tipo de tecido. Comenta que poderia ser uma outra cor. Pra gente conversar. Pelo amor de Deus, eu preciso muito da ajuda de vocês. Mas é isso, gente. Esse foi o primeiro vídeo. E o próximo vídeo vai ser desenhando as outras 3 opções finais. Que essas eu já tenho um pouco mais de certeza que eu vou fazer uma dessas 3. Ou, quem sabe, com a ajuda de vocês, eu volto pra uma desse vídeo e reatualizo ela. É isso, gente. Muito obrigado por me ajudar.